Um bom dia e a paz do Senhor para todos. Nesse momento eu gostaria de compartilhar o entendimento que nós temos acerca de algumas coisas, do que acontece no nosso contexto religioso. Eu sei que há muitas pessoas que estão sendo evangelizadas por várias instituições religiosas mas essas instituições religiosas, elas, embora seja bom o anúncio, a pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo ele diz isso, até com relação a uns que pregam por inveja, por motivos errados. Mas o que importa é que Cristo está sendo pregado para todos. O que importa é que está sendo evangelizado. Mas ainda assim, há muitas pessoas que ficam confusas, imaginando, se essas instituições, elas se divergem entre si. Por exemplo, uma instituição religiosa, uma denominação diz que pode vestir mulher cristã pode vestir vestido, calça, a outra diz que não pode, só vestido, outros pode usar batons, não pode usar brinco, não pode. Enfim, há uma série de coisas que diz que pode, outras diz que não pode. E as pessoas ficam confusas, sem saber, assim, quem está com a verdade. Eu não quero entrar no mérito de cada coisa, dessas discussões, não quero entrar no mérito, mas apenas externar aquilo que eu imagino, que eu penso com relação ao que acontece no nosso contexto religioso. Eu acho que sim, a verdade ela fica um pouco prejudicada sim, com relação a essas grandes divergências. Sabemos também que a Bíblia ela acaba sendo um livro complexo de se entender, e por isso uns interpretam de uma forma e outros interpretam de outra forma. E o mais interessante é que essas pessoas que divergem, primeiro a divergência vem lá dos seminários, né? Vem daqueles que têm o entendimento da teologia e chega cá embaixo nos leigos, como eu, né? E a gente fica no meio desse tiroteio aí, desse fogo cruzado, imaginando como seria. Eu entendo assim que, em primeiro lugar, para se receber a salvação e ter comunhão com Deus, nós não precisamos ser formados em teologia. Não estou dizendo aqui que não é importante estudar a Bíblia e fazer teologia, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós não precisamos, porque se fosse assim, coitado dos analfabetos, aquelas pessoas que não sabem ler, não estudaram. No entanto, elas são salvas somente porque creram no Senhor Jesus. Por outro lado, há pessoas que descredenciam todas as instituições religiosas e colocam por exemplo, a Igreja Católica como sendo aquela que prega a verdade porque ela é a mais velha, mais antiga. Realmente a Igreja Católica, se for analisar o tempo, a Igreja Católica ela é a que mais se aproxima realmente dos apóstolos, assim, em tempo, né? Ela é muito mais antiga do que as denominações evangélicas. Eu discordo da Igreja Católica, e essa é a minha opinião, com relação a algumas coisas que se ensinam, doutrinário mesmo, dogmática. Eu discordo. Então, eu acho que se fosse medir pelo tempo, realmente a Igreja Católica leva vantagem sobre as outras. Mas eu acho que, pelas questões doutrinárias, a forma como interpreta a Bíblia, eu já discordo que a Igreja Católica seria, assim, essa igreja que seria a igreja verdadeira, porque pelo que prega. Eu me desculpe, essa é o meu entendimento, minha opinião. Também eu acho que há muitas igrejas evangélicas que também não têm a verdade pelo que pregam. Não tem, infelizmente não tem. Então, quando a gente vai analisar num todo, a gente vai perceber que, ainda assim, com toda essa confusão, eu entendo que no final o que vai ser salvo não são o conjunto doutrinário de uma instituição religiosa. O que vai ser salvo não é o prédio que se chama igreja. O que vai ser salvo, o que vão ser salvos, é um povo que invocar o nome do Senhor, e esse povo, eles têm fé, eles creem no Senhor Jesus. Ainda que muitas vezes nós temos até que reconhecer, meio que tateando as paredes, sem compreender muitas coisas do Senhor, mas que nós podemos ter essa convicção, essa certeza daquilo que o Senhor é em nossas vidas e do que Jesus fez na cruz para nos salvar. Eu sei que cada instituição religiosa, cada denominação, elas puxam para si essa verdade e fica aí nesse embate, mas eu acredito que o Senhor Jesus ele é suficiente em nós para nos salvar.
e que uma pessoa, quando ela verdadeiramente crê no Senhor Jesus, ela recebe a vida eterna, a salvação, quando ela professa a sua fé no Senhor Jesus. Então, esse é o meu entendimento, o que acontece no nosso contexto religioso.